50 anos atrás, não se imaginava que poderiam ocorrer experimentos em laboratórios, como ocorrem hoje no mundo inteiro, que servem de base para o desenvolvimento dessa área. O Schrödinger foi um dos fundadores da física quântica. Ele desenvolveu essas ideias na década de 1920, junto com outros físicos brilhantes, todos muito jovens. De fato, a física quântica é a base do transistor, que é a base da computação, tal como nós conhecemos hoje em dia. É a base do laser, que tem aplicações em medicina, em engenharia. É a base da ressonância magnética nuclear, que tem aplicações em medicina. É a base da energia nuclear também. Então, o campo de aplicações da física quântica é muito extenso e pode ser que daqui a alguns anos ela venha a ser aplicada para desenvolver computadores que vão ser muito mais rápidos que os computadores atuais. E esse é o objetivo dessa área chamada de computação quântica. Então, o ponto de vista do Schrödinger é que a ideia de que nós pudéssemos fazer experiências com um único átomo era absurda. Isso, de fato, não acontecia nos laboratórios, onde sempre se viam conjuntos com bilhões de átomos. E o que você via era uma propriedade média desse conjunto. Na verdade, hoje em dia, desenvolveu-se uma tecnologia quântica que contradiz, aparentemente, o que o Schrödinger disse. Esses filmes aqui mostram 7 átomos, de fato são íons, são átomos carregados, que são armazenados numa armadilha feita com campos magnéticos. Você vê aqui individualmente cada um dos átomos. Isso não é uma simulação, isso realmente é um filme feito num laboratório, o laboratório do professor Blatt, em Innsbruck. E esse filme mostra esses íons oscilando, você pode vê-los, porque sobre eles incide luz laser e você vê a luz que é espalhada por cada um desses átomos. Então aqui nós estamos seguindo átomos individuais que oscilam na armadilha e vocês veem aqui 2 modos de oscilação desses átomos, chamam-se modos de oscilação. Ou bem eles oscilam todos juntos, para um lado e para o outro, ou então eles têm um movimento de esticamento e encolhimento, que é outro modo de oscilação. Então isso mostra que nós podemos, de fato, ver átomos individualmente. Então nós não estamos falando de conjuntos de átomos ou conjuntos de partículas de luz, nós estamos falando de experiências feitas com um único átomo, né, e com um único corpúsculo de luz. Então, esse desenvolvimento do que se convencionou chamar de tecnologia quântica é uma das motivações dessa área de computação quântica. De fato, é mais até que uma motivação, é essa habilidade desenvolvida em vários laboratórios por cientistas que realmente não se preocupam muito com aplicações. Eles estão preocupados em entender a natureza das interações, eles estão preocupados em desenvolver pesquisa básica, né? Foram esses desenvolvimentos experimentais que produziram a base que permite a gente agora pensar em fazer um computador quântico. Sem essa tecnologia, discutir computadores quânticos seria um exercício acadêmico. Essa é uma das motivações, o desenvolvimento de uma tecnologia quântica em vários laboratórios. A outra motivação tem a ver com os limites da computação clássica e tem a ver com uma lei chamada Lei de Moore. Moore está aqui, ele foi um dos fundadores da Intel, né? E ele observou, há muitos anos atrás, que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador dobra a cada 18 meses. Então, o número de transistores cresce exponencialmente. Bom, vocês observam também, ao mesmo tempo, que o tamanho da unidade central de processamento do computador, aquela plaquinha que tem lá dentro do computador, permanece mais ou menos o mesmo, ela não vai crescendo exponencialmente. Isso significa que está havendo uma grande compactificação da informação, né? É cada vez menor o número de átomos que você precisa para guardar, armazenar a unidade básica de processamento ou de computação. Essa unidade básica a gente chama de bit. O bit pode ter o valor 0 ou 1. Né? E esses bits são usados para codificar qualquer mensagem, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, enquanto hoje em dia são necessários ainda bilhões de átomos para codificar um bit, por que isso? Você guarda o bit num capacitor, que pode estar carregado ou descarregado. Carregado é 1, descarregado é 0. Né? Ou num transistor,
que pode estar em uma de duas posições, conduzindo corrente ou não conduzindo corrente. É o 0 e 1. Né? Bom, esses dispositivos, um capacitor ou um transistor, evidentemente tem bilhões e bilhões de átomos dentro deles. E esses bilhões e bilhões de átomos estão sendo usados para armazenar um único bit, né? 0 ou 1. Acontece que o número de átomos usados para um bit de computação também está decrescendo exponencialmente, né? Porque está aumentando o número de transistores, o tamanho do CPU fica invariante. Então isso significa que o número de átomos correspondentes a um bit decresce exponencialmente. E se nós extrapolarmos essa lei de Moore aqui, nós vamos chegar à conclusão de que em aproximadamente 2015 nós vamos ter apenas um átomo para cada bit. Isso significa que em vez de você codificar um bit de informação num transistor ou numa chave que pode estar ligada ou desligada, você vai codificar isso num átomo, que pode estar num estado ou no outro. Os átomos vão ser usados para armazenar bits de informação. Poderão ser usados também para calcular, fazer cálculos com esses bits de informação. Bom, no momento que a gente chega nesse limite, é fatal pensar que a física quântica vai desempenhar um papel muito importante no próprio cálculo quântico. Os cálculos quânticos vão ver átomos que interagem entre si. Veja que a física quântica já desempenha um papel muito importante nos computadores hoje em dia. Sem ela não teríamos os transistores. Mas eu não estou falando desse tipo de aplicação da física quântica. Estou falando de um outro tipo de aplicação muito mais fundamental. É a física quântica participando dos próprios cálculos quânticos. É você desenvolver algoritmos de cálculo, né? Como fazer um produto, como fazer uma soma, usando as leis da física quântica. De fato, antes mesmo de nós chegarmos no limite de um átomo por bit, nós vamos chegar a um limite econômico. As novas plantas que estão sendo montadas por essas indústrias para produzir CPUs cada vez mais microscópicas, também o preço delas está crescendo exponencialmente. Hoje em dia, as novas plantas feitas pelas indústrias de computador já não são feitas por uma só indústria. Há um conglomerado de indústria nos Estados Unidos para produzir os novos chips, porque ninguém aguenta sozinho, nem a Intel, né, consegue sozinha construir, né, as indústrias que fabricarão os novos chips, porque fica cada vez mais caro. Há outras motivações para o desenvolvimento da computação quântica, e uma delas está ligada ao problema da fatoração. O que é fatoração? Fatoração é a decomposição de um número em números primos. Por exemplo, o número 15 nós podemos escrever como 5 vezes 3, né? À medida que cresce o número, fica cada vez mais difícil decompô-lo em números primos. Na verdade, de fato, o melhor algoritmo de fatoração conhecido hoje em dia, o tempo de computação, cresce exponencialmente com o comprimento do número. Isso significa que números grandes ficam muito difíceis de fatorar. E por isso mesmo, esse algoritmo de fatoração é usado num método criptográfico. O que significa método criptográfico? É como você codificar mensagens de modo que elas sejam secretas. Esse algoritmo de fatoração é a base do chamado método RSA de chave pública, que é usado por bancas, embaixadas, internet, etc. E esse método é baseado em pegar um número muito grande, né, tão grande que todos os computadores do mundo levariam anos e anos para fatorá-lo, né, e usar esse número grande como parte de um código. Em 1994, um matemático dos laboratórios da AT&T, American Telegraph and Telephone Corporation, tá certo? Peter Shor descobriu que, usando um computador quântico, ele conseguia fatorar um número num tempo que, em vez de crescer exponencialmente com o comprimento do número, cresce com o quadrado do comprimento do número. Isto é, um tempo que cresce muito mais lentamente do que o tempo usado pelos métodos clássicos de fatoração. Isso significa que, se alguém construísse um computador quântico, essa pessoa poderia quebrar códigos que são usados por aí, né? Mais ainda, poderia ter uma visão muito interessante, talvez, da história recente do nosso planeta, né? Porque poderia quebrar códigos transmitidos no passado recente, né? Com segredos militares, etc. A busca em banco de dados, para um esquema clássico de busca, é proporcional, o tempo que você gasta é proporcional a N, ao número de entradas naquele banco de dados, ao número de nomes no catálogo telefônico.
Foi mostrado também há poucos anos atrás que se você usar um computador quântico, o tempo necessário para encontrar um dado no banco de dados fica proporcional à raiz de n. Então você tem um ganho quadrático. Né? Se você tiver 100 nomes, né, usando um computador clássico, você faz 100 buscas, ou 50 buscas. Usando um computador quântico, você faz só 10 buscas. A primeira propriedade da informação clássica é que ela pode ser discretizada. Isso significa o seguinte: nós podemos definir uma unidade elementar de informação chamada de bit, que tem apenas 2 valores ou 2 estados, 0 e 1, falso e verdadeiro, não ou sim. Essas são unidades básicas lógicas, né? E você pode associar esses 2 estados a propriedades físicas de um sistema. Por exemplo, um capacitor que pode estar carregado ou não, né? Uma chave que está ligada ou não. Esse é o 0 e 1. Muito bem. Qualquer texto pode ser codificado por uma sequência de bits. Isso mostra que a informação clássica, em princípio, você pode copiar, você pode digitalizá-la, né, e guardar num computador, tá certo? Sem problema. Ele, para fazer essa digitalização, ele evidentemente não destruiu o quadro original. Além disso, a informação pode ser transmitida através da comunicação ou processada através da computação. A informação pode também ser quantificada. Isso foi feito em 1948 pelo Shannon, que conseguiu inventar uma maneira de medir a quantidade de informação. Por exemplo, numa mensagem, tá certo? Então dá para quantificar a informação. Então a informação é física, ela precisa de um meio para ser gerada ou impressa, né? E ela obedece leis da física. Por exemplo, não é possível transmitir a informação mais rápido do que a velocidade da luz. É uma lei fundamental da física, né? Então, a informação satisfaz leis da física. E esse é um conceito que é extremamente útil para a computação quântica. Associar a informação a meios físicos. O Einstein e o Planck mostraram que a luz, ao contrário do que se pensava anteriormente, não é simplesmente uma onda. Ela é constituída de corpúsculos. E a energia desses corpúsculos é proporcional a essa frequência, essa vibração da luz. A gente sabe que a luz tem um comportamento ondulatório. Isso foi verificado em 1800 por um físico inglês chamado Young, que era médico também. E ele mostrou o seguinte: se você colocar um anteparo aqui com 2 fendas e uma fonte de luz atrás desse anteparo, e olhar a imagem que se produz num segundo anteparo distante desse, você vai ver uma coisa muito curiosa. Você vai ver aqui um conjunto de franjas de interferência. Em outras palavras, aparecem franjas claras e escuras. Nós podemos considerar que essa luz que está sendo produzida por esse emissor, que é uma onda, atinge cada uma dessas aberturas, e aí na saída dessa abertura nós vamos ter ondas que saem de cada uma dessas aberturas. E aí o que acontece com essas ondas? Exatamente como ondas de água, uma das ondas interfere com a outra. De tal forma que, nessas regiões escuras, o máximo de uma das ondas coincide com o mínimo da outra. Então elas se cancelam e disso resulta sombra. Então essa experiência mostra claramente o caráter ondulatório da luz. E não foi à toa que, a partir dessa experiência, até o início do século XX, as pessoas consideravam como certíssimo, tá certo? Sem discussão, que a luz era uma onda. Aí apareceu o Planck e o Einstein para atrapalhar essa ideia, tá certo? Dizendo que a luz tinha um comportamento corpuscular também, que a luz era constituída de corpúsculos. Bom, essa história que se complicou mais ainda com a contribuição do de Broglie, que na sua tese de doutorado, em 1923, estendeu essa dualidade onda-partícula para partículas subatômicas, como os elétrons. Então, não só a luz pode ser onda e corpúsculo, como os átomos e os elétrons também podem ser onda e corpúsculo. Será que seria possível produzir interferências de átomos, como a gente fez com a luz? Será que, se a gente mandar átomos sobre uma espécie de anteparo que possui 2 fendas, vão se produzir também regiões claras e escuras? O que significa isso, se a gente pensar em termos de átomos? Essa demonstração, feita poucos anos atrás na Universidade de Tóquio, mostrou que átomos também têm um comportamento ondulatório e que você pode fazer uma experiência de interferência com átomos da mesma forma que faz com a luz. Como é que, então, a gente concilia o caráter ondulatório com o caráter corpuscular?
Uma primeira ideia que a gente poderia ter é a seguinte: olha, de repente o átomo está chegando no anteparo, ele passa por uma fenda ou por outra, né? E de alguma forma, ao passar por essa fenda, ele percebe que a outra está aberta, de alguma maneira, né? E aí não aterriza em alguns pontos do anteparo. É interessante, se a gente repetir essa experiência com átomos ou luz, fechando uma das fendas, deixando só uma fenda aberta, sabe o que acontece? Some a figura de interferência. Não tem mais franja clara e escura. Então, se a gente pensar que cada átomo está passando por uma fenda ou por outra, a gente vai ter que pensar que esse átomo, de alguma forma, passando por essa fenda, percebe que a outra está aberta. É como se ele soubesse que a outra está aberta ou fechada. Se ela estiver fechada, ele aterriza em qualquer ponto do anteparo. Se ela estiver aberta, tem certas regiões onde ele não aterriza, porque aí é interferência. De fato, se a gente considerar que o átomo passa por uma fenda ou outra, fica difícil explicar essa figura de interferência. Como é que o átomo, ao passar por essa fenda, vai saber que a outra está aberta? Parece até uma informação não local para o átomo, né? E hoje em dia, acreditem, a física quântica diz que, de fato, quando o átomo passa pelo anteparo, a onda associada a ele passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Esse átomo não está localizado. Ele passa por uma fenda e pela outra ao mesmo tempo. Difícil, né, de entender isso. É completamente contraintuitivo, porque no mundo clássico, a gente não vê, né, um estudante localizado aqui e ali ao mesmo tempo. O físico Max Born, em 1926, pensou nesse problema de ondas associadas a partículas e teve uma brilhante ideia, que está na base da física quântica. Para ele, essas ondas associadas à partícula não são ondas materiais, como eram as ondas de água na superfície do tanque. Para ele, essas ondas são ondas de probabilidade, que essas ondas não deviam ser interpretadas como as ondinhas andando por aí. Eram ondas matemáticas, eram ondas de probabilidade. E o que ele disse, então, é que numa experiência como a que nós descrevemos, a onda associada à partícula descreve a probabilidade de que a partícula seja encontrada em determinada região. E mais ainda, sempre que há dois caminhos possíveis, na experiência que eu descrevi, o átomo podia ter passado por uma fenda ou outra, não é verdade? Ou a luz podia passar por uma fenda ou outra. Havia dois caminhos possíveis. Sempre que há dois caminhos possíveis, há interferência. Porque a gente pode associar a cada um dos caminhos uma onda, como as ondas de água produzidas pelas hastes que vibravam. E essas ondas interferem entre si. Mais ainda, a física quântica diz que o estado dessa partícula é uma superposição, é uma soma dessas várias possibilidades. É uma soma da onda que irradia de uma das fendas com a onda que irradia da outra fenda. Então, o estado é uma soma dessas possibilidades. O estado clássico de uma partícula é determinado pela posição e pela velocidade da partícula, né? Dada a posição e a velocidade de uma partícula, a gente conhece o estado dessa partícula. Claro que a gente tem que ter informações adicionais. Por exemplo, a gente deve poder saber qual a massa da partícula, tá certo? Isso nos é informado, né? Mas, dado uma partícula com uma certa massa, né, uma certa carga, a gente caracteriza o estado dela através da posição e da velocidade. Muito bem. O estado quântico, por outro lado, é uma função ou tabela que permite prever as probabilidades de qualquer medida realizada na partícula. Isso já representa um afastamento muito grande em relação ao mundo clássico, né? Desde o Bohr, que a gente sabe que no mundo quântico a gente não pode dar precisamente o valor da posição e da velocidade da partícula. A gente pode falar da probabilidade dela estar numa certa região. Essa luz, que é constituída de corpúsculos, tem uma propriedade importante que se chama de polarização. Quando a gente diz que a luz é polarizada, isso significa o seguinte: que a luz se comporta como uma corda, né, que você produz uma onda e ela oscila num certo plano, tá certo? Então a luz pode ser polarizada. Ela pode oscilar, essas oscilações da luz podem ocorrer num único plano. Nesse caso, a gente diz que ela é polarizada. Como é que a gente polariza a luz? A gente polariza a luz usando polarizadores, né? Quer dizer, quando a gente diz que a luz é polarizada, significa que o campo elétrico associado a ela está sempre no mesmo plano. Se nós considerarmos que a luz é constituída de corpúsculos, são os fótons, nós podemos associar a um único fóton uma polarização. Dizer que ele está associado a uma vibração nesse sentido, ou uma vibração nesse sentido. A onda associada a ele vibra assim ou assim. Então, a polarização de um único fóton pode ser horizontal ou vertical. E o que nós vamos fazer é codificar a informação num único fóton através da sua polarização. Nós vamos dizer, por exemplo, que se esse fóton está associado a uma onda que vibra horizontalmente, ele corresponde ao valor 0 de um bit.
Se ele está associado a uma luz que oscila verticalmente, ele está associado ao valor 1 do bit. Então nós podemos codificar num único fóton um bit de informação, com a polarização dele. Claro que essa polarização pode girar, né? E esse ângulo dessa polarização com eixo vertical, por exemplo, pode assumir um número infinito de valores, não é verdade? Então isso significa que, em princípio, né, eu posso guardar uma informação infinita na polarização de um fóton, né? Porque eu tenho um número infinito de ângulos numa rotação completa do fóton e eu posso guardar em cada ângulo dessa infinitude uma informação diferente. Então, aparentemente, na polarização de um fóton, eu posso guardar um número infinito de informação. Como é que a gente mede a polarização? A gente coloca um polarizador na frente do fóton, ou da luz, né, e deixa a luz passar, né? Se a polarização da luz estiver perpendicular ao polarizador, nada passa. Se ela estiver paralela ao polarizador, passa a intensidade máxima, né? E mais ainda, né, quando a luz passa pelo polarizador, ela fica polarizada ao longo do eixo do polarizador. Então a gente descreve isso classicamente da seguinte maneira: a gente diz que a luz após o polarizador é polarizada ao longo do eixo do polarizador. E mais ainda, ela tem intensidade reduzida dependendo do ângulo, né? Se ela está assim, a intensidade vai ser máxima. Assim vai ser zero. Em qualquer ângulo intermediário vai ter uma intensidade intermediária. Quanticamente, a gente tem que imaginar que essa luz é constituída de corpúsculos. Cada fótonzinho que chega, né, ele não vai se dividir, porque o fóton é indivisível. Então ele vai encontrar o polarizador e ou ele passa ou não passa pelo polarizador, né? Então, cada fóton tem essa opção. E de fato, se a gente lembrar do Max Born, a gente vai dizer o seguinte: cada fóton que chega tem uma certa probabilidade de passar e uma probabilidade de não passar. Se ele tiver uma polarização ao longo do eixo do polarizador e esse polarizador for perfeito, ele passa certamente, 100% de chance de passar. Se a polarização dele for cruzada em relação ao eixo do polarizador, ele não passa. Se tiver uma polarização inclinada, ele tem uma certa probabilidade de passar e uma outra de não passar. E você vê agora como é que a imagem quântica se combina com a imagem clássica, né? Porque se à medida que a probabilidade de cada fóton passar se reduz, a intensidade do feixe transmitido vai se reduzir também, porque aí vai ter menos fótons, não é verdade? Porque muitos não passaram. Então você vê que a intensidade do feixe transmitido está associada ao que? O número de fótons que passaram. E você vê como é que a probabilidade, essa noção de probabilidade, casa bem com a noção de intensidade clássica, né? Maior a intensidade significa que mais fótons passaram, e portanto maior é a probabilidade de um fóton passar. Vamos supor que eu tenho duas bolas aqui, né? Uma azul, a outra branca, né? E eu boto essas bolas em duas caixas, tá certo? Numa caixa eu boto uma bola, na outra caixa eu boto outra bola. Muito bem. Em seguida, eu mando essas caixas para dois pesquisadores, né? João e Maria, tá certo? Eles recebem a caixa e não sabem, cada um deles não sabe qual a cor da bola que está consigo, né? Recebeu a caixa fechada. Digamos agora que o João abre a sua caixa e descobre que a bola é azul, né? Claro que ele vai saber que a bola da Maria é branca. De modo que se ela abrir a sua caixa, ela vai ver que a bola é branca. Tá certo? Não há nenhum mistério nisso, tá? Era claro que desde o início que uma bola era azul, outra bola era branca. E o João abria a caixa e apenas descobriu a cor que a bola já tinha, desde que foi enviada para ele. Quem sabe com os fótons não é exatamente isso que está ocorrendo. Quem sabe, em cada realização experimental, sai um polarizado verticalmente, outro horizontalmente, mas só que de uma experiência para outra muda a polarização. Então, quando a gente mede o estado desse fóton aqui, a gente descobre com o outro. Não tem um mistério nisso. Não houve uma mudança instantânea do estado do outro, simplesmente porque o outro já estava assim desde o início. A gente apenas descobriu algo que já estava assim. O John Bell mostrou o seguinte, que é possível distinguir experimentalmente entre a situação quântica e a alternativa clássica. Se você acredita na física quântica, não é possível dizer que a polarização do fóton é definida antes da medida. É realmente a medida que define a polarização daquele fóton. Ele mostrou que se você acreditar que o fóton já vem com uma polarização pré-determinada que você descobre ao medir, você chega a resultados que são diferentes dos resultados da física clássica, sob certas correlações entre essas polarizações. E isso pode ser determinado experimentalmente. O resultado experimental confirma que as polarizações não são definidas antes da medida. É a medida que define a polarização. De fato, no momento que você mede a polarização desse fóton,
O estado do outro fica determinado após essa medida. Ele não era determinado antes. Então, é um mistério realmente, tá certo? É um fenômeno quântico que a gente não consegue explicar em termos clássicos. As duas partículas estão ligadas de tal forma que a medida sobre uma influencia a outra. De onde vem a vantagem do computador quântico? Eu falei para vocês aqui sobre essa propriedade intrigante do mundo quântico, né, onde objetos podem estar em duas posições ao mesmo tempo. Se lembram? Né? Estados que são somas de ondas, né, localizadas, né? Partículas, como o átomo, naquela experiência de interferência, que passa por uma fenda e outra ao mesmo tempo. Esse efeito é fundamental num computador quântico. Enquanto num computador clássico você coloca entradas no computador, liga lá o botãozinho, roda a manivela, né, e saem as saídas, o resultado de um cálculo, você faz isso sequencialmente. Né? Você bota um número, vê qual é o resultado, bota outro número, vê o resultado. O computador clássico, a não ser em casos excepcionais, em que a arquitetura é feita para isso, ele computa serialmente, em série. Num computador quântico, você pode construir um estado que seja uma soma, exatamente como o estado do átomo, né, de todas as entradas possíveis. É um estado quântico. Você não sabe qual o estado em que está cada fóton. Né? Você sabe o estado do conjunto. Tendo um estado desse tipo, você pode aplicar agora a sua operação de computação nesse estado. O que significa o quê? Que você vai computar simultaneamente com todas essas entradas. O computador quântico é um computador em paralelo por excelência. Ele faz o cálculo sobre todas as entradas possíveis simultaneamente. Bom, além disso, a solução do problema é obtida através de medidas realizadas sobre o sistema, né? Como a experiência de interferência de Young. Né? O átomo está numa superposição de posições distintas. No entanto, você vê aquela figura de interferência sobre o anteparo. A medida, naquele caso, é uma medida probabilística. Né? O átomo pode aterrissar ou não num ponto do anteparo. Por exemplo, fatoração. Você tem um número muito grande. O computador quântico te dá uma resposta. Segundo o algoritmo que a gente conhece para computador quântico, essa resposta tem uma certa probabilidade de estar certa e uma certa probabilidade de estar errada. Ela tem, de fato, 50% de chance de estar certa, 50% de estar errada. Mas para a fatoração isso não é problema. Sabe por quê? Porque o problema inverso da fatoração é muito simples de verificar. Se alguém te dá um fator, é muito fácil verificar se ele é um fator ou não daquele número. É só dividir um pelo outro e ver se divide ou não. Se não divide, significa que o computador te deu a resposta errada. Aí você calcula de novo. Tá certo? Então ele não precisa dar a resposta certa. Ele pode dar a resposta probabilística. O primeiro desafio é encontrar sistemas físicos, chamado hardware, que possam realizar as operações lógicas necessárias com ruído desprezível. O segundo desafio é encontrar novos algoritmos quânticos, o software dos computadores quânticos. Eu dei exemplo aí de dois tipos de algoritmo, né? Fatoração e busca em banco de dados. Há outros que têm sido propostos e certamente há gente aí procurando mais outros que possam ser interessantes para utilização com computador quântico. O computador quântico com átomos presos em armadilhas é feito assim. Cada um desses átomos pode estar em um de dois estados, mais excitado ou menos excitado, seria o 0 e 1. Ou então eles podem estar, característica do mundo quântico, numa superposição de 0 e 1. O átomo está nos dois estados ao mesmo tempo. Né? Se você tem uma coleção de átomos, cada um deles pode ficar nessa superposição, né? E você usa a vibração do conjunto para transmitir informação sobre o estado de um átomo para outro átomo. Então, a vibração do conjunto de átomos é o barramento do computador. Outros sistemas são pontos quânticos, eu não vou entrar no detalhe disso, materiais supercondutores, ressonância magnética nuclear. Isso é interessante. Isso aqui é um tubo de ensaio com moléculas dentro. Né? E a informação é guardada numa propriedade quântica desses átomos que compõem a molécula, que se chama spin. O spin é um vetorzinho que você associa a cada átomo e que seria classicamente associado à rotação dos elétrons desse átomo em torno de um eixo. Tá certo? Então esse é o spin. O spin pode estar para cima ou para baixo. Então é 0 e 1. Você pode guardar a informação nesses spins da molécula. Outro sistema que está sendo muito investigado e com bastante investimento em cima dele é o silício, com impurezas.
E, novamente, as impurezas são os bits elementares e você comunica um com o outro através de campos eletromagnéticos aplicados no silício. Tem uma pergunta aí sobre o teletransporte. Ainda que ele fosse possível, eu teria que trafegar a informação de um ponto a outro. E eu não posso fazer isso com velocidade acima da velocidade da luz. Ou seja, então, o teletransporte estaria também limitado a essa velocidade. Né? Isso mesmo. Isso, de certa forma, faz com que ele não tenha nenhum interesse prático, né? Porque talvez fosse mais interessante eu aprender a me mover à velocidade da luz, porque aí eu jogo no lixo toda a possibilidade de erro na reconstrução. Verdade, isso. Ele tem um interesse prático. Sabe qual é o interesse prático? É transportar informação quântica num computador de uma região do espaço para outra. Você faz isso usando o teletransporte. Então, e aí funciona. Você está teletransportando uma informação elementar, que é uma superposição determinada dos estados 0 e 1. E você transfere aquilo de um sítio para outro. E você tem que fazer isso através de um mecanismo como o da teleportação, para guardar as características quânticas. Então, de fato, essa é a grande aplicação da teleportação, a transmissão de informação dentro de um computador quântico. Eu gostaria que o senhor comentasse, parece que numa revista apareceu lá na capa a figura de um ser humano lá, né? Todo meio ondulado assim, né? E falando, a pessoa seria uma probabilidade de um estado da matéria, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual é o conteúdo dessa matéria, tá certo? Mas isso pode estar relacionado com um comentário que eu fiz sobre o fato de que eu mencionei aqui que nós não encontramos no mundo macroscópico, né, estados como aqueles que a gente observa no mundo microscópico, né, um átomo que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A questão que aparece é por que isso não ocorre. Né? Em 1935, o Schrödinger publicou um trabalho que ficou famoso, em que ele propõe um paradoxo, que é o paradoxo chamado gato de Schrödinger, em que ele mostra que a existência de superposições do tipo que eu mencionei no mundo microscópico levariam, inevitavelmente, segundo ele, à existência de superposições desse tipo no mundo macroscópico. E ele dá um exemplo de como é que isso poderia ser, essa conexão entre os dois mundos poderia ser feita. Suponha, né, eu espero que não tenha ninguém aqui da Sociedade Protetora de Animais, certo? Caso contrário eu poderia ter problemas. Né? Suponha que você tem um gato, né, numa gaiola hermeticamente fechada. Né? Esse gato está vivo, né? E dentro dessa gaiola tem um átomo que pode decair ou não, um átomo radioativo. Tá certo? Se o átomo decai, se o átomo não decai, o gato fica lá numa boa. Né? Se o átomo decai, o produto do decaimento dele, a partícula que sai, tá certo? Radioativa, né? É detectada por um detetor de partículas. E esse detetor, ao detectá-la, produz uma corrente elétrica que aciona um motorzinho ligado a um martelo, que quebra um frasco contendo cianureto que mata o gato. Tá certo? Então, há várias versões desse experimento com um grau maior ou menor de perversidade. Tá certo? Muito bem. Nós sabemos, com a mecânica quântica, que esse átomo pode também estar num estado que é uma superposição, que é uma soma das duas possibilidades. Átomo decaído ou átomo não decaído. No meio do caminho, se você esperar muito tempo, o átomo claramente vai decair, né? Ele acaba decaindo. No iniciozinho, se você olhar logo, a chance dele ter decaído é muito pequena. Mas à medida que passa o tempo, instantes intermediários, você vai ter uma certa probabilidade dele ter decaído e uma probabilidade de ele não ter decaído. De fato, de acordo com essas ideias da física quântica, estranhas, né? Aquele átomo, no mundo, que vive no mundo microscópico, vai estar numa superposição das duas possibilidades. O átomo decaído com o átomo não decaído. Mas o átomo não decaído corresponde ao gato vivo. O átomo decaído corresponde ao gato morto. Então isso significa, como essa informação se transmite ao gato, que o gato também estará, num instante intermediário, numa superposição de gato vivo e gato morto. Ele não está nem morto nem vivo, está numa superposição. Bom, o fato de ele estar numa superposição tem uma implicação trivial, que é a seguinte: se você abrir a gaiola e olhar o estado do gato,
que você vai ver? Ou morto ou vivo, né? Se a gente abre a cavidade, isso é equivalente a fazer uma experiência de medir por qual fenda passou o átomo. O que a gente vai descobrir é que o gato está vivo ou morto. No entanto, em analogia com o que acontece no mundo quântico, é princípio impossível, em princípio, fazer uma experiência que demonstra a interferência entre o gato vivo e o gato morto, que é a experiência complementar. Nesse caso, não dá para abrir a caixa, né? Se a gente abre a caixa, a gente localiza o gato. Tem que fazer uma outra experiência. Essa experiência seria equivalente a passar um ratinho quântico pela cavidade, né? E ver o que é que acontece com o ratinho quando ele sai da cavidade. O estado do ratinho vai mostrar a interferência entre o gato vivo ou morto. Se eu pudesse medir ao mesmo tempo os dois estados, o que eu ia descobrir? Eu vou dar uma resposta que vai envolver uma outra consideração, só para problematizar até mais essa questão, tá certo? E para mostrar que essa questão até vai além de uma questão clássica, ela é bastante sutil, tá certo? Então, olha só. Você diz o seguinte, digamos que a gente meça simultaneamente o fóton aqui e o fóton ali, tá certo? A Alice e o Bob medem os fótons simultaneamente. Eu tinha mencionado antes que a Alice media o fóton dela, projetava o estado do outro num estado, né? E depois o Bob media e confirmava, eles comparavam, tá certo? Bom, digamos que você aqui nesse auditório veja essa sequência. A Alice está medindo ali e depois o Bob mede. Essas medidas são feitas sem correlação causal entre elas, tá certo? Porque o Bob pode fazer uma medida antes de dar tempo da velocidade da luz de uma informação luminosa chegar até ele, não é isso? Então, a gente sabe da relatividade que o conceito de simultaneidade é relativo, tá certo? Quando não há relação causal entre dois eventos. Então, aqui na sala, a Alice mede primeiro e o Bob mede depois, tá certo? Digamos que eu passo agora para um outro referencial, estou num foguete, tá certo? Eu estou acompanhando essa experiência, né? Estou andando no foguete rapidíssimo, certo? Então, sabe o que eu vou poder ver nesse foguete? Eu vou poder ver o Bob medir antes da Alice. Porque esses eventos que não são relacionados causalmente, a ordem deles vai depender do referencial. Isso é uma ideia da relatividade, não é nem da mecânica quântica, mas é uma ideia muito curiosa, da relatividade da simultaneidade. Então, em particular, eventos que são simultâneos num referencial, se eles medirem simultaneamente no referencial, basta me deslocar em relação a esse referencial, o evento não vai ser mais simultâneo. Tá certo? O que mostra como é importante entender que a única maneira deles perceberem que há uma correlação quântica entre as medidas é comparar essas medidas depois no mesmo ponto do espaço. Se a gente interpretar isso de maneira ingênua, como acontece muitas vezes, que a medida da Alice aqui projeta o estado do Bob, nós vamos ter problemas, porque se a gente mudar de referencial, a gente vai ver o estado ser projetado antes da Alice medir, né? Tá certo? Então, essa ideia de projeção do estado, que é muito difundida por aí, é uma ideia pictórica que não pode ser levada muito a sério. O que a física quântica prevê são as correlações entre as medidas de Alice e de Bob. Para testar a física quântica, a Alice tem que medir aqui, o Bob tem que medir ali, eles têm que comparar as medidas. E se eles medem simultaneamente, a Alice mede antes de Bob, o Bob, não importa, porque esse é um conceito que depende do referencial. Hoje nós podemos perceber que os dispositivos estão cada vez mais minimizados, né? Uhum. A quântica ela vai entrar como nisso? Ela vai ser um complemento do que já tem hoje, ou ela vai ser uma revolução, assim como foi o transistor para a válvula? Muito bem. É muito difícil falar alguma coisa sobre isso a priori, prever o que vai acontecer, né? É possível, no entanto, que haja uma revolução, tá certo? Uma revolução tão ou mais importante quanto foi a revolução do transistor, né? É difícil avaliar como é que vai ser essa revolução. A nanotecnologia está indo para esse domínio microscópico e está desenvolvendo mecanismos, dispositivos, né, que podem revolucionar a medicina, por exemplo, né? Podem revolucionar várias áreas, a agricultura, podem revolucionar várias áreas de atividade, tá certo? A nanotecnologia tem a ver com pesquisas que vão se tornar práticas, que vão ter aplicações talvez em 5 anos. A informação quântica envolve um conjunto de técnicas que poderá ter aplicação daqui a 15 anos. O prazo é mais longo, tá certo? O caminho a percorrer é mais longo, né? Mas exatamente por isso fica muito difícil prever, né, o que exatamente vai ocorrer, né?
por enquanto, se você olhar para esses algoritmos que foram propostos, fatoração, busca em banco de dados, né? Não parecem ser coisas assim tão revolucionárias. Vai revolucionar a criptografia, mas e daí? Né? Mas a nossa experiência é que muitas vezes você mira numa direção e acerta noutra, quando você faz pesquisa básica. E eu acredito, em função disso, em função do que eu conheço de história da ciência, que essas novas tecnologias que estão sendo geradas em laboratórios, em pesquisa fundamental, eu acho que vão ter repercussões extremamente importantes na nossa vida. Não sei bem ainda quais vão ser. Há 50 anos atrás, não se imaginava que poderiam ocorrer experimentos em laboratórios, como ocorrem hoje no mundo inteiro, que servem de base para o desenvolvimento dessa área. O Schrödinger foi um dos fundadores da física quântica. Ele desenvolveu essas ideias na década de 1920, junto com outros físicos brilhantes, todos muito jovens. De fato, a física quântica é a base do transistor, que é a base da computação, tal como nós conhecemos hoje em dia. É a base do laser, que tem aplicações em medicina, em engenharia. É a base da ressonância magnética nuclear, que tem aplicações em medicina. É a base da energia nuclear também. Então, o campo de aplicações da física quântica é muito extenso e pode ser que daqui a alguns anos ela venha a ser aplicada para desenvolver computadores que vão ser muito mais rápidos que os computadores atuais. O conjunto de partículas de luz, nós estamos falando de experiências feitas com um único átomo, né, e com um único corpúsculo de luz. Então, esse desenvolvimento do que se convencionou chamar de tecnologia quântica é uma das motivações dessa área de computação quântica. De fato, é mais até que uma motivação, é essa habilidade desenvolvida em vários laboratórios por cientistas que realmente não se preocupam muito com aplicações. Eles estão preocupados em entender a natureza das interações, eles estão preocupados em desenvolver pesquisa básica. Né? Foram esses desenvolvimentos experimentais que produziram a base que permite a gente agora pensar em fazer um computador quântico. Sem essa tecnologia, discutir computadores quânticos seria um exercício acadêmico. Essa é uma das motivações, o desenvolvimento de uma tecnologia quântica em vários laboratórios. A outra motivação tem a ver com os limites da computação clássica e tem a ver com uma lei chamada Lei de Moore. Moore está aqui, ele foi um dos fundadores da Intel, né? E ele observou há muitos anos atrás que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador dobra a cada 18 meses. Então, o número de transistores cresce exponencialmente. Bom, vocês observam também, ao mesmo tempo, que o tamanho da unidade central de processamento do computador, aquela plaquinha que tem lá dentro do computador, permanece mais ou menos o mesmo, ela não vai crescendo exponencialmente. Isso significa, e esse é o objetivo dessa área chamada de computação quântica. Então, o ponto de vista do Schrödinger é que a ideia de que nós pudéssemos fazer experiências com um único átomo era absurda. Isso, de fato, não acontecia nos laboratórios, onde sempre se viam conjuntos com bilhões de átomos. E o que você via era uma propriedade média desse conjunto. Na verdade, hoje em dia, desenvolveu-se uma tecnologia quântica que contradiz
aparentemente, o que o Schrödinger disse. Esses filmes aqui mostram 7 átomos, de fato são íons, são átomos carregados, que são armazenados numa armadilha feita com campos magnéticos. Você vê aqui individualmente cada um dos átomos. Isso não é uma simulação, isso realmente é um filme feito num laboratório, o laboratório do professor Blatt, em Innsbruck. E esse filme mostra esses íons oscilando, você pode vê-los, porque sobre eles incide luz laser e você vê a luz que é espalhada por cada um desses átomos. Então aqui nós estamos seguindo átomos individuais que oscilam na armadilha, e vocês veem aqui 2 modos de oscilação desses átomos, chamam-se modos de oscilação. Ou bem eles oscilam todos juntos, para um lado e para o outro, ou então eles têm um movimento de esticamento e encolhimento, que é outro modo de oscilação. Então isso mostra que nós podemos, de fato, ver átomos individualmente. Então nós não estamos falando de conjuntos de átomos, num estado ou no outro. Os átomos vão ser usados para armazenar bits de informação. Poderão ser usados também para calcular, fazer cálculos com esses bits de informação. Bom, no momento que a gente chega nesse limite, é fatal pensar que a física quântica vai desempenhar um papel muito importante no próprio cálculo quântico. Os cálculos quânticos vão ver átomos que interagem entre si. Veja que a física quântica já desempenha um papel muito importante nos computadores hoje em dia. Sem ela não teríamos os transistores. Mas eu não estou falando desse tipo de aplicação da física quântica. Estou falando de um outro tipo de aplicação muito mais fundamental. É a física quântica participando dos próprios cálculos quânticos. É você desenvolver algoritmos de cálculo, né? Como fazer um produto, como fazer uma soma, usando as leis da física quântica. De fato, antes mesmo de nós chegarmos no limite de 1 átomo por bit, nós vamos chegar a um limite econômico. As novas plantas que estão sendo montadas por essas indústrias para produzir CPUs cada vez mais microscópicas, também o preço delas está crescendo exponencialmente. Hoje em dia, as novas plantas feitas pelas indústrias de computador já não são feitas por uma só indústria. Há um conglomerado de indústria nos Estados Unidos para produzir os novos chips, porque ninguém aguenta sozinho, nem a Intel, né, consegue sozinha construir as indústrias que fabricarão os novos chips, porque fica cada vez mais caro. Fica que está havendo uma grande compactificação da informação. Né? É cada vez menor o número de átomos que você precisa para guardar, armazenar a unidade básica de processamento ou de computação. Essa unidade básica a gente chama de bit. O bit pode ter o valor 0 ou 1. E esses bits são usados para codificar qualquer mensagem, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, enquanto hoje em dia são necessários ainda bilhões de átomos para codificar um bit, por que isso? Você guarda o bit num capacitor, que pode estar carregado ou descarregado. Carregado é 1, descarregado é 0. Né? Ou num transistor, que pode estar em uma de 2 posições, conduzindo corrente ou não conduzindo corrente. É o 0 e 1. Né? Bom, esses dispositivos, um capacitor ou um transistor, evidentemente tem bilhões e bilhões de átomos dentro deles. E esses bilhões e bilhões de átomos estão sendo usados para armazenar um único bit, né? 0 ou 1. Acontece que o número de átomos usados para um bit de computação também está decrescendo exponencialmente, né? Porque está aumentando o número de transistores, o tamanho do CPU fica invariante. Então isso significa que o número de átomos correspondentes a um bit decresce exponencialmente. E se nós extrapolarmos essa lei de Moore aqui, nós vamos chegar à conclusão de que em aproximadamente 2015 nós vamos ter apenas 1 átomo para cada bit. Isso significa que em vez de você codificar um bit de informação num transistor ou numa chave que pode estar ligada ou desligada, você vai codificar isso num átomo, que pode estar num